Nós estamos com o tema deste mês sobre o livro de Jonas, Jonas e nós, que tem a vida e o relato sobre esse momento da vida de Jonas, do chamado de Jonas, da tentativa de fuga de Jonas. O que isso tem a ver com a nossa vida, o que tem a ver conosco, com o dia de hoje, porque é palavra de Deus para nós. A Bíblia não é um livro de história, uma história que foi contada, uma história que se passou e que tem a ver somente com o passado e com as pessoas que vivenciaram aquela história, aqueles momentos. Mas tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia de hoje, porque a palavra de Deus é atual. Ela percorre os tempos, as épocas, e ela chega para nós, viva e eficaz, e fala ao nosso coração, e nos ensina, e nos aponta aquilo que Deus deseja para nós. E o tema deste domingo, nós já pregamos primeiro domingo, fugindo de Deus, no capítulo 1. Domingo passado, no capítulo 2, é a oração do desespero. E hoje, no capítulo 3, nós vamos meditar sobre esse tema, pregando com raiva. Pregando com raiva. Em 1994, o ator Tom Hanks, ele foi protagonista de um dos filmes que eu mais aprecio. Gosto muito deste filme, Forrest Gump, contador de história. Acredito que muitos aqui assistiram este filme. E uma das cenas que ali acontece nesse filme, porque ele vai contando a história da sua vida, dos acontecimentos da sua vida, mostrando que a vida é assim, a vida ela é feita de muitos momentos, né? Ela é feita de muitos acontecimentos, acontecimentos bons, acontecimentos ruins, e que esses acontecimentos têm efeitos marcantes na nossa vida e daquilo que a gente é no presente. Ou seja, nós somos fruto desses acontecimentos, dessa história que se passou conosco. E um dos momentos ele está ali com a menina que ele gosta dela, e essa jovem está em frente a uma casa. E ela está atirando pedras nessa casa, querendo destruir essa casa, mais do que ela já estava destruída, porque era uma casa que estava já em ruínas, uma casa ali que ninguém mais habitava. Mas ela estava ali em frente, desferindo aquelas pedradas, mostrando toda a sua raiva ali com aquela casa. Porque era a casa onde ela morou, onde ela passou ali a sua infância, a sua adolescência. E ela tinha muitas recordações negativas que vivenciou naquela casa. Muitas mágoas estavam ali guardadas, muitas lembranças ruins. E o jovem Forrest só observava aquela cena, só observava aquela jovem desferindo aquelas pedras, jogando aquelas pedras na casa. E depois ela para, ela se aproxima dele e com toda a simplicidade da sua alma, ela resume a dor que ela sentia. E ela diz assim: às vezes nem todas as pedras do mundo são suficientes. É a mais pura verdade. Em corações feridos, doloridos, humilhados, rejeitados, há muitas pedras para ser atiradas. Jonas estava assim. Apesar de todo o tratamento de Deus sobre a sua vida, ele ainda permanecia com o coração tomado de raiva, com o coração tomado de ódio, com o coração endurecido. O seu coração ainda abrigava um ódio dilacerante contra os ninivitas. Jonas ainda estava dominado na sua vida por uma visão excessivamente ideologizada do mundo. Parte da crise que se abateu sobre a vida do profeta Jonas veio do fato de que ele se deixou encher
demasiadamente de ideologia, de um nacionalismo xenófobo, tirando-lhe a perspectiva da grandeza e da universalidade do reino de Deus. Ideologia é um pensar sistemático em relação à realidade da história, pensar esse que vira, muitas vezes, uma premissa absoluta pela qual se vê e se julga a vida. E ela pode ser religiosa, política, econômica, social, cultural ou étnica. A posição ideológica se forma cada vez que o espaço psíquico de um sujeito, de um grupo ou de uma instituição é ameaçado ou ameaçada em seus fundamentos, em seu conjunto de certezas e em suas crenças. E para Jonas, a verdade absoluta é que os ninivitas eram um povo bárbaro, um povo cruel, um povo ruim, que merecia a morte, que merecia a destruição e não a salvação. Não merecia a pregação da palavra, mas merecia somente o juízo de Deus e a condenação de Deus. Porque a ideologia cega a nossa percepção de mundo, fazendo com que nós acreditemos que a nossa visão é a única correta, que a nossa visão é a única certa. E daí passamos a enxergar as pessoas que são contrárias a essa visão como inimigas. As pessoas deixam de ser gente, passam a ser coisas que precisam ser destruídas, pois ameaçam a nossa fé. E essa nossa fé está encharcada desta ideologia. Ninguém está livre de ter ideologia. E não há nenhum problema de ter uma ideologia. O problema é quando nós colocamos a nossa ideologia acima da palavra de Deus. É quando colocamos a nossa ideologia acima da vontade do Senhor. Ou pior, quando justificamos as nossas atitudes ideológicas à luz da palavra de Deus. E Jonas estava assim. Jonas havia experimentado um milagre extraordinário na sua vida. Ele, em desobediência a Deus, porque ele estava tentando fugir de Deus, de uma ordem de Deus. Deus havia mandado Jonas se dispor, sair, ir pregar lá para os ninivitas. Jonas então deliberadamente quer fugir da presença de Deus. E nessa tentativa de fugir, o que acontece? Ele coloca em desgraça e em perigo de morte os marinheiros do barco que ele pegou, do navio que ele entrou ali. E por conta disso, ele teve que ser jogado ao mar. E ele foi jogado no mar e foi engolido por um peixe grande. E o peixe não era uma desgraça, mas o peixe era a providência de Deus sobre a sua vida. Passou-se 3 dias, 3 dias que ele fica no ventre do peixe. E ali ele ora a Deus, ali ele se derrama diante de Deus, ele faz uma oração de gratidão pelo livramento de Deus. Ele consegue perceber na barriga do peixe que ali não era uma desgraça, que ali não era destruição, mas que ali era a providência, o livramento de Deus sobre a sua vida. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua desobediência, ele reconhece que estava na barriga do peixe porque havia desobedecido a Deus. E Deus então ouve a oração, porque Deus sempre ouve a nossa oração. Sempre ouve. E Deus ordena ao peixe, assim como ordenou, engole Jonas, agora ordena, solta Jonas, vomita Jonas lá na praia. Mas apesar de ter experimentado esse livramento, esse milagre extraordinário, continuou inflexível na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. A sua ideologia falava mais forte em detrimento da vontade de Deus. Por isso o tema de hoje é pregando com raiva. Porque Jonas obedeceu a Deus, mas pregou com raiva. Vamos ler o capítulo 3 e vocês irão compreender melhor isso. Jonas capítulo 3. Pode procurar na sua Bíblia aí, nos profetas menores, ou então no celular, fica mais fácil, e você vai poder acompanhar a leitura da palavra de Deus. Jonas
capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi para Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Dentro de 40 dias, vocês serão destruídos. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante até o mais humilde, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, sentou-se sobre as cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado, as ovelhas, estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Então Deus fala novamente a Jonas. Novamente Deus se manifesta ao profeta e dá a mesma ordem: apronte-se, dispõe-te, Jonas, e vai lá para Nínive e prega ali a minha palavra. Eu vou dizer para você o que você tem que falar. E dessa vez Jonas obedeceu, mas não fez com a motivação correta, mas não fez com a motivação certa. Pregou lá em Nínive como Deus havia ordenado, pregou sim, obedeceu a ordem de Deus e foi até a cidade de Nínive, obedeceu sim, falou ali aquilo que Deus queria, falou sim, mas falou com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de raiva. Pregou o juízo de Deus, mas sem amor, sem oferecer a oportunidade do arrependimento aos ninivitas. Jonas, cego por sua ideologia nacionalista, esqueceu-se de que o nosso Deus sempre oferece uma oportunidade, sempre oferece uma segunda chance. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. E Jonas se esqueceu, inclusive, de como Deus o havia tratado, de como Deus havia cuidado dele na sua desobediência. Deus agiu com graça, Deus agiu com misericórdia sobre Jonas. Deus o livrou da morte de uma maneira extraordinária. Deus não chamou a sua atenção, não o fez lembrar da sua desobediência. Deus não o ameaçou, simplesmente Deus concedeu a ele uma nova oportunidade. Assim é o Deus bíblico. Por isso que o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, não se encaixa em nenhuma ideologia, seja ela política, religiosa, econômica, social e cultural. O nosso Deus está para além das ideologias humanas. Se alguma ideologia se aproxima de algum ponto aos princípios do Evangelho, amém. Mas jamais queira justificar a sua ideologia através do Evangelho de Cristo Jesus, porque nunca vai se encaixar ali 100%. Por isso precisamos submeter a nossa vida por inteiro ao tratar de Deus. Senão nós estaremos sempre pegando o barco para Tarsis. Estaremos sempre em desobediência a Deus. Ou então obedecendo a Deus, mas com motivação errada.
com motivação que não é a correta, que não é aquilo que Deus quer que nós façamos. Vejamos aí o que nós aprendemos com a história desse pregador raivoso, o profeta Jonas. A primeira coisa é que a ideologia pode mudar a nossa atitude missiológica. Primeiramente, devo afirmar que o excesso de ideologização passou a determinar a atitude missiológica de Jonas. Quando se absolutiza uma determinada visão política e ideológica, passa a se ter preocupação apenas com aquilo que diz respeito às causas políticas, aos interesses imediatos, sejam eles sociais, econômicos e políticos do povo. E quando isso acontece, uma das primeiras coisas a ser profundamente alterada, mudada, será a nossa visão da missão de Deus. Refiro-me à percepção de qual seja a missão de Deus para a sua vida, a missão de Deus para a vida da igreja, o papel da igreja dentro da sociedade, por que que a igreja existe. Sua perspectiva de missão já não vai dizer tudo aquilo que a Bíblia diz, se você estiver excessivamente carregado dessa ideologia e a coloca como sendo a premissa primeira que move a sua vida. Já não vai pregar aquilo que Deus quer, mas aquilo que você acha que deve ser. Uma mente ideologizada esquece que a mensagem a ser pregada é sempre de Deus e não sua. No verso 2 diz: apronte-se, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo lá a mensagem que eu vou dar a você. Eu estou dando essa mensagem. É essa mensagem que tem que ser pregada. E o profeta Jonas não era, portanto, a fonte da mensagem, não era o dono da mensagem. Ele deveria ir para Nínive e pregar aquilo que Deus queria, não aquilo que ele queria, não aquilo que ele desejava, não aquilo que ele achava melhor. O pregador, ele não cria a mensagem, o pregador, ele transmite a mensagem. Não pregamos a nós mesmos, não pregamos as nossas ideias, pregamos a palavra de Deus, é assim que deve ser. Por isso quem prega precisa ser iluminado, não inspirado. Aqui faço essa distinção, porque inspiração tiveram aqueles que foram usados para escrever o texto sagrado. Quem prega é iluminado, por isso que nós oramos, pedimos a Deus que nos ilumine para compreender a palavra de Deus, para interpretar a palavra de Deus e anunciar a mensagem de Deus. Nenhum pregador acrescenta ou exclui algo da palavra de Deus. Ela já está pronta, ela já foi revelada, já está aí para nós. Nós precisamos da iluminação para falar, para anunciar, para compreender, para interpretar o texto. Portanto, a sua obediência é sempre a Deus e a sua palavra. Deus conhecia Jonas, sabia que o seu coração estava tomado ali de ódio, porque ele se deixava se conduzir pela sua ideologia. Por isso ele diz: anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. E quem prega o que quer, ou prega aquilo que o povo quer ouvir, a verdade não está nele. Pois bem, a primeira coisa que aconteceu com Jonas é que ele deixou de estar preparado para a missão como um todo, de forma integral e de forma profunda, naquilo que Deus queria para a vida dele e para a vida dos ninivitas. Missão que levava em consideração as múltiplas dimensões do propósito de Deus na história, reduzindo a sua visão missionária a uma dimensão política e histórica. São Jerônimo, lá no século IV, ele foi um presbítero e doutor da igreja, ele que fez a tradução da Bíblia, que ficou conhecida como Vulgata Latina, ou seja, ele traduz do original, ali do hebraico, para o latim, e ele disse o seguinte acerca dessa dimensão política de Jonas. Jonas sabia que o arrependimento dos ninivitas poderia ser uma tragédia para os judeus, daí a obstinada decisão de não pregar de jeito nenhum para eles. A visão de Jonas quanto à missão se reduziu em função da sua cartilha ideológica.
A sua atitude obstinada contra Nínive não é propriamente o resultado do seu senso de justiça, mas do seu condicionamento ideológico, político, nacionalista, na qual via os ninivitas como inimigos, somente inimigos, e queria então destruí-los e não salvá-los, e não anunciar a mensagem de Deus, de salvação para aquele povo. O excesso de ideologização também prejudicou o ministério evangelístico de Jonas, pois o chamado de Deus para que ele pregasse aos ninivitas lhe soava como uma traição ao seu povo. A absolutização da ideologia não lhe permitia ver que o seu povo, oprimido sim, mas era um povo também, ou talvez mais iníquo que os ninivitas, que assim como Deus os tratava com graça, os ninivitas também poderiam receber essa mesma graça. A ideologia, quando associada à teologia, nos faz enxergar o pecado somente do outro. Somente o outro está errado. E mais, esse pecador precisa ser punido, precisa ser excluído, precisa ser eliminado. A teologia passa a ser a legitimadora da nossa ideologia ou faz o papel de justificar as minhas atitudes e posicionamentos ideológicos. E aí começamos a justificar os pecados de quem pensa como nós e a amaldiçoar quem pensa ao contrário. Jonas estava assim. Para ele somente os ninivitas eram os pecadores, eram os ruins, eram os que precisavam ser condenados e destruídos. Mas o povo de Israel não. Ou pelo menos o povo de Israel não era como os ninivitas. Isso me faz lembrar de uma passagem, de uma parábola de Jesus, em que dois homens, duas pessoas sobem ao templo para orar. Lembram-se dessa parábola do fariseu e do publicano ali? E ali ele estava orando, e aí o fariseu, ele ora e fala, e agradece a Deus: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a este. Eu não sou pecador igual a este publicano. Eu não mereço a condenação igual a este publicano. E o publicano, coitado, não conseguia nem levantar os olhos para o céu. Ele pedia perdão: Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz: esse saiu justificado, o outro não. O outro não. Jonas havia profetizado nos tempos do rei Jeroboão II. Jeroboão II foi um rei iníquo, um rei sanguinário, desobediente a Deus, e que levou o povo a essa desobediência, a fazer coisas aí desastrosas, coisas aí terríveis. Lá em 2 Reis, no capítulo 14, e aqui lendo o versículo 24, diz assim: Jeroboão II fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. No entanto, Jonas fechava os olhos para isso, porque na sua cabeça e na sua ideologia, os ninivitas eram os inimigos. Então eles mereciam todo o castigo, o meu povo não. Mas contra os ninivitas todo o ódio era despejado, ainda que pregando a palavra de Deus, ainda que anunciando a palavra de Deus. É a famosa frase de autoria incerta, muitas vezes creditada a Getúlio Vargas: aos amigos tudo, aos inimigos o peso da lei. Quando estamos com a mente e o coração tomados pela ideologia, só vemos os erros dos outros, especialmente aqueles que são contrários à minha forma de pensar, à minha forma de crer, de professar a minha fé. Jonas fez isso pregando a palavra de Deus, pregou com raiva, pregou com ódio. Jonas prega com sangue nos olhos. Ele tinha fogo em suas palavras, mas nada de compaixão no seu coração. Ele queria a condenação, a destruição e não a salvação. Jonas prega um sermão de juízo sem abrir a janela da esperança. O seu ódio é tão grande que ele prefere a morte. E vocês vão ver isso no capítulo 4 e na semana que vem. O seu ódio é tão grande que ele prefere a morte do que ver os ninivitas se convertendo e recebendo o perdão de Deus.
O propósito da pregação do Evangelho é sempre a salvação, nunca a condenação. É sempre para o arrependimento do pecador e não a destruição. Jonas não percebe que a palavra de Deus, que Deus ordenou que ele pregasse, estava encharcada da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. No verso 4, relendo, diz: Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro ali, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias vocês serão destruídos. Deus condena o pecado dos ninivitas, sim. Deus não se dá bem com o pecado, Deus não aceita o pecado de maneira nenhuma, Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado. Se nós podemos colocar esse sentimento para Deus. Mas Ele sempre oferece a oportunidade do arrependimento. Sempre oferece a oportunidade, dá uma segunda chance. Deus dá um tempo de 40 dias, um tempo para que eles se arrependam, para que a palavra penetre no coração e os leve ao arrependimento, à mudança de atitude, a mudança aqui, como o texto diz, né, dos caminhos, ou seja, sair desses maus caminhos para seguir aquilo que Deus quer. Se o propósito de Deus fosse a destruição, simplesmente, não teria enviado Jonas. Deus sabia do pecado dos ninivitas, simplesmente mandava ali uma bomba, não existia naquela época, mas simplesmente destruía. Destruía, como fez com Sodoma, como fez com Gomorra, simplesmente destruía. Se o propósito de Deus fosse isso, já estava resolvido e pronto, Jonas não precisava ir para lá. Bastava destruir Nínive e ponto final. Assim como, se Deus quisesse condenar a humanidade, não teria enviado o seu único filho. Se Deus quisesse condenar as pessoas que estão aí fora, a nós, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu um justo sequer, ninguém merecia. No entanto, Ele se faz homem, Ele habita entre nós, assume a nossa condição, sofre por nós e vai às últimas consequências por causa desse amor, sempre dando a oportunidade. Dando a oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ama a todos e todas, pois são seus filhos, suas filhas. Deus quer ver todos e que todos se arrependam, se volte para Ele, assim como do filho pródigo. O pai, imagine a cena, né, daquela parábola do filho pródigo, o pai sempre ali na porta da casa ou na porta da fazenda, sempre olhando para o horizonte, para a estrada, e o coração apertado, esperando o filho voltar, chorando pelo filho, esperando o filho voltar. Por isso, quando o filho volta, o pai o abraça, o pai o acolhe, o pai já havia perdoado, o pai só quer celebrar com ele, porque o filho estava perdido e voltou. Por isso que nós precisamos entender que o que Deus quer é salvar sempre, gente. Salvar todos e todas. O crente com a mente e o coração, cegos pela ideologia política ou religiosa, não consegue entender isso, não consegue dimensionar isso. Jonas foi enviado como evangelista para anunciar a palavra de Deus, mas se comportou como um terrorista, desferindo juízo e desejando a morte e não a salvação daquele povo. E por último, o excesso de ideologia também estava matando a possibilidade de Jonas usar toda a riqueza da sua vida, dos seus dons, na perspectiva missionária da expansão do reino de Deus. Digo isso porque ele tinha uma tremenda capacidade de comunicar o Evangelho. Jonas tinha esse dom de pregar o Evangelho às multidões. E essa capacidade era tão tremenda que mesmo não querendo, mesmo não desejando, ele falava e as pessoas se convertiam. As pessoas se rendiam à mensagem de Deus. Jonas era uma figura incrível, com a capacidade natural de se comunicar.
e uma enorme habilidade de expressar-se em línguas estrangeiras. Você vê no livro dele, isso fica evidente. No barco ele está lá com os marinheiros ali, havia gente de várias nacionalidades, e no entanto ele fala ali, e ninguém nota que ele era hebreu, ele não tinha nem sotaque. Agora em Nínive ele prega a eles ali, prega a mensagem de Deus para os ninivitas, e eles ouvem e compreendem a mensagem, ele fala a língua daquele povo. Portanto, ele tinha uma habilidade realmente enorme para se comunicar. Só que essa capacidade estava sendo destruída. Essa absolutização ideológica na vida reduz o seu próprio potencial. Pessoas com um imenso potencial, mas que se deixam dominar por ideologias, acabam se auto-excluindo da totalidade da vida, deixando de utilizar os seus dons à altura da sua potencialidade. Reduzem também o seu público de ministério, ao imaginarem que alguns não são dignos de ouvirem ou de serem objeto do seu cuidado. Olha para Jesus, em Jesus a gente vê o contrário de Jonas. Uma leitura, presta atenção, sem ideologização dos evangelhos. Mostra isso de maneira clara e simples. É fácil comprová-lo na sua prática, pois Jesus se relacionou com os pobres e oprimidos, mas também se relacionou com os poderosos, os quais, de acordo com a sua mente ideologizada, tanto de um lado para com o outro, não seria possível. Ou seja, para alguns que têm a mente cheia de ideologia e que só vê o pobre, Jesus estava errado em se relacionar com os poderosos. Para quem é a favor só dos poderosos, Jesus estava errado, ficar só andando lá na Galileia, com os pobres. Jesus também se relacionou com os opressores, pois nunca teve peso nem medida, sendo capaz de denunciar sim a opressão feita pelo opressor sobre o oprimido, anunciando a libertação que o reino de Deus promove, mas ainda assim chegando para o oprimido e dizendo o seguinte: você precisa ser liberto do seu pecado, você precisa se converter. Jesus agia assim porque a entrada no reino de Deus só acontece, seja para pobres ou ricos, seja para opressores e oprimidos, através da porta do arrependimento. Sem arrependimento não entra no reino de Deus. Ou seja, tem que passar por essa mudança de atitude, porque é isso que significa arrepender-se. Arrepender significa mudar de atitude, mudar a cabeça, o pensamento. E é por essa razão que ele confrontou os fariseus. Politicamente eles eram oprimidos pelos romanos, como toda a nação de Israel. Do ponto de vista religioso, eram opressores dos menos comprometidos, do povo ali, através de um legalismo que impunha sobre as pessoas, que praticavam contra as pessoas. No entanto, do ponto de vista econômico, o fariseu era tudo menos opressor. Se você ler o Evangelho sem os reducionismos e as pré-compreensões político-ideológicas, você chegará à conclusão de que o fariseu dos dias de Jesus tem que ser visto como aqueles que faziam parte do grupo dos pobres. Ele é um pobre religiosamente arrogante, mas economicamente pobre. É um pobre chato e preconceituoso, mas pobre. Joaquim Jeremias foi um teólogo luterano, estudioso do Oriente Próximo, do Novo Testamento. Ele escreveu vários livros, e ele tem um livro chamado Jerusalém no Tempo de Jesus. Tá? Um livrinho fininho, assim, dessa grossura assim. Jerusalém no Tempo de Jesus. E ele deixa muito claro ali que os fariseus não faziam parte da classe ali dos nobres, dos ricos, da elite. Eram pessoas do povo, mas que se deixaram contaminar por uma religiosidade cheia de preconceitos, que excluía em vez de incluir, diferentemente dos sacerdotes. Esses sim faziam parte da elite. Esses se beneficiavam ali economicamente de tudo que acontecia ali no templo e dessa relação com o poder lá no Império Romano. Mas apesar disso, Jesus confronta os fariseus,
porque eram pobres, extremamente altivos, legalistas, desumanos, impiedosos e duros. Um pobre poderoso no exercício da sua religiosidade tirana. Jesus era assim, caminhava com o povo, consolando, mas também confrontando seus pecados. Ele esteve com os ricos, curando, ensinando, mas também mostrando os seus pecados, como no caso do jovem rico. Jesus aponta para ele qual é o problema. Jesus não ficou preocupado com o dízimo dele, com o que ele poderia beneficiar fazendo parte ali do ministério de Jesus. Jesus o confronta e diz: olha, falta uma coisa, ou seja, falta tudo para você. Seu coração está tomado aí para as suas riquezas. Jesus veio para todos e todas, tanto na sua época como nos nossos dias. O pobre não é absolvido porque é pobre, nem o rico é condenado porque é rico. Ambos carecem da graça de Deus e ambos devem ser alvo da pregação do Evangelho. Ambos são alvo da evangelização da igreja. Por isso, no outro dia, eu até preguei sobre isso, quando falamos do apóstolo Paulo e nós. Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. No entanto, Jonas queria pegar os ninivitas e jogar na lata de lixo. Mas Deus, que não tem lata de lixo, queria o arrependimento dos ninivitas. Queria a conversão dos ninivitas. E foi isso que aconteceu. A cidade inteira se converteu, inclusive o rei. Clamaram pela misericórdia de Deus, reconheceram os seus erros, reconheceram os seus pecados e foram perdoados, porque toda vez que um coração arrependido, sincero, se coloca diante de Deus e pede perdão a Deus, não importa o pecado que cometeu, mas pede perdão a Deus com toda a sinceridade, com todo o arrependimento, é perdoado por Deus, e a Bíblia diz que Deus esquece o pecado. O verso 10 diz: Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram seus maus caminhos. Veja que não é só professar a fé, eu creio em Jesus, mas é ter obras, como diz João Batista, de arrependimento. A minha vida, a minha atitude deve mostrar isso. E aí ele muda de ideia aqui, isso é um termo que é colocado aqui, para tentarmos entender. O fato é que Deus não castigou a cidade como tinha dito que faria. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, como também não há nada que possamos fazer para que Deus possa nos amar menos. Apesar de todos os pecados, Deus amava o povo de Nínive. Deus amava aquelas pessoas. Deus queria a conversão daquelas pessoas. Pense em alguém que você não gosta. Pensa numa categoria de pessoas que você não gosta. Deus ama essas pessoas. Deus quer a salvação dessas pessoas. Deus quer te usar para pregar para essas pessoas. O método de Deus para alcançar os perdidos é através da pregação da palavra. Paulo diz em Romanos 10:17: portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isaías 53 diz: como é que vão crer se não há quem pregue? Precisamos falar, mostrar Jesus para as pessoas. Devemos fazer isso sempre com amor. A motivação correta é o amor. É a motivação correta para anunciar a palavra de Deus a todos e todas. Jonas pregou uma mensagem apenas pela metade, por causa do seu ódio. Ele anunciou o juízo, mas não ofereceu a graça. Ele condenou o pecado, mas não mostrou a misericórdia. Ele falou da ira de Deus, mas não falou do seu amor incondicional. Jonas, por causa da sua ideologia política, anunciou uma mensagem de condenação incondicional. A mensagem de Jonas foi com raiva, carregada de ódio. Justo ele que havia sido tratado com graça, com amor, com misericórdia. Mas a palavra de Deus pregada cumpre o seu propósito. E ela não volta vazia, independente das motivações de quem pregue. Lá em Isaías 55:11 diz isso: a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre sempre o seu propósito. O pregador não administra resultados. Se dependesse de Jonas, nenhum ninivita se converteria. Mas para aumentar ainda mais a sua raiva, todos creram em Deus. Todos se arrependeram.
Todos mudaram as suas atitudes. Jonas se coloca na história como o único pregador que fica com raiva por causa da bondade de Deus. E ele quer morrer por causa disso, porque os seus ouvintes se converteram ao Senhor. Mas isso fica para o próximo domingo. Fica para o próximo domingo, quando a gente vai falar sobre a raiva de Deus. Porque Deus não destrói os ninivitas, Jonas fica cheio de raiva. Raiva de Deus. Deus nos trate e nos cure de todo esse excesso de ideologia. Nós somos tomados nesses dias. Essa polarização que existe nos nossos dias e que vai contaminando o nosso coração. Eu falo com conhecimento de causa. Vai contaminando o nosso coração. E a gente se esquece da amplitude do Evangelho, do reino de Deus, do amor de Deus para com todos e todas. Que a palavra de Deus inunde os nossos corações e seja realmente aquilo que a gente sempre professa aqui na profissão de fé. A nossa regra única e infalível de fé e prática. Essa é a nossa regra, a palavra de Deus. Eu tenho as minhas ideias, tenho os meus pensamentos, tenho a minha ideologia, tenho os meus gostos, as minhas vontades, mas tem que estar tudo submisso a essa palavra. E ficar com essa palavra. Com essa palavra. E assim a gente pregue a palavra de Deus para todas as pessoas, indistintamente. Desejando que todos e todas se convertam a Cristo Jesus e recebam essa graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Jesus Cristo. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a igreja. E é urgente a igreja se colocar como obediente à palavra de Deus nos dias de hoje. É urgente que a igreja assuma a sua vocação missionária, evangelística, que use dos seus dons e talentos para anunciar a palavra de Deus e viver essa palavra nos dias de hoje. Para que o evangelho mude e transforme a vida das pessoas, porque eu creio nisso. Só o evangelho transforma. Só o evangelho muda. Só o evangelho liberta. E começa com a nossa vida.